Antologia poética. Vida. Vinícius de Moraes nasce na cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Teve influência da música dentro da sua própria casa, pois o pai foi violinista e cantor e a mãe pianista. Em 1941, trabalha como crítico de cinema no jornal Amanhã e colabora com a revista Clima. Em 1956, é encenada uma peça escrita por Vinícius denominada Orfeu da Conceição. A apresentação traz grande prestígio ao autor. Sua carreira como música toma volume na década de 50, com a parceria feita entre Vinícius e Tom Jobim. Essa relação entre os dois mestres foi tão fecunda que, posteriormente, várias músicas deles foram gravadas por grandes artistas da música popular brasileira. Formado em Direito, Vinícius exerceu a carreira diplomática e viajou para vários países representando o Brasil nos Estados Unidos, França e Itália. No ano de 1968, é aposentado compulsoriamente pelo AI-5 e deixa a carreira diplomática. AI-5 é o ato institucional número 5 e foi decretado pelo regime militar que comandava o Estado brasileiro e dava poderes extraordinários ao presidente. Este fechou o Congresso Nacional por 1 ano. Depois disso, ele forma uma parceria com Toquinho durante a década de 70 e os dois fizeram muito sucesso. Entre as obras compostas, podemos destacar Tarde em Itapuã e Como Dizia o Poeta. Vinícius teve 9 esposas. Cantor, compositor, escritor, poeta, Vinícius de Moraes também ficou conhecido como Poetinha e morreu em julho de 1980. Resumo da obra. Inicialmente, vamos começar com a seguinte questão: o que é uma antologia? Antologia é uma coleção de escritos que, no caso, é representada por uma coleção de poesias. E quem faz a seleção de poemas que constam na antologia é o próprio autor dos poemas. A Antologia Poética de Vinícius de Moraes foi publicada no ano de 1954. Posteriormente, em 1960, a segunda edição é publicada e traz um número maior de poemas que foram acrescidos aos da primeira edição pelo autor. A obra poética de Vinícius de Moraes pode ser dividida em 2 fases. Na primeira, é possível encontrar um poeta místico e religioso, que chama essa fase de o sentimento do sublime. Sua poesia é caracterizada com temas como o pecado, a diferença entre o amor imaterial e a mulher que se ama, o amor físico, a angústia da vida, o sofrimento existencial, o contato com Deus. Eis alguns livros dessa fase: O Caminho para a Distância, de 1933, Forma e Exegese, de 1935, Ariana, a Mulher, de 1936. O poema Ariana, a Mulher, representa o fim dessa fase. Eis o trecho de um poema referente à primeira fase. Purificação. Eu, Senhor, pobre massa sem seiva, eu caminhei, nem senti a derrota tremenda. Do que era mal, em mim, a luz cresceu. Cresceu interiormente e toda me envolveu. A ti, Senhor, gritei que estava puro, e na natureza ouvi a sua voz. Pássaros cantaram no céu, eu olhei para o céu e cantei, e cantei. Senti a alegria da vida que vivia nas flores pequenas. Senti a beleza da vida que morava na luz e morava no céu. E cantei, e cantei. A minha voz subirá até ti, Senhor, e tu me deste a paz. Eu te peço, Senhor, guarda meu coração no teu coração, que ele é puro e simples. Guarda minha alma na tua alma, que ela é bela, Senhor. Guarda o meu espírito no teu espírito, porque ele é minha luz. É fácil perceber nesse poema
como o autor se reporta a Deus e até clama por ele. É possível notar, na obra Novos Poemas, de 1938, que Vinícius não tem mais aquela densa profundidade do aspecto religioso nos seus escritos. O sublime e a religiosidade vão, aos poucos, ficando para trás em sua obra. Na segunda fase, a partir da década de 1940, é possível notar como Vinícius se distancia do aspecto da religiosidade e chega até a usar de malícia e erotismo em seus escritos, o que seria impensável na primeira fase. O poeta vislumbra novas terras, novos assuntos e formas para suas composições, e esse novo horizonte é conhecido como o encontro do cotidiano pelo poeta. Distanciado do sublime, ele passa a falar da vida do dia a dia, dos fatos e acontecimentos reais que permeiam a existência. Ocorre o afastamento do misticismo e são trabalhados termos que, sem o peso da espiritualidade, são usados no cotidiano dos homens. São obras desse período: 5 elegias, de 1943, Poemas, Sonetos e Baladas, de 1946, e Novos Poemas II, 1959. 5 elegias marcam o início da segunda fase. Vejamos agora o exemplo de um trecho de um poema da segunda fase que faz referência à temática social. Operário em construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam na mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. O poema continua, mas o que importa é a comparação entre os poemas da primeira e da segunda fase. Este era muito mais voltado para a realidade, muito mais presente no mundo físico do que voltado ao transcendente. Transcendente é o que ultrapassa o sensível, o que vai além do aqui e agora, o que está além do alcance da ação. Já entendi!